Minha rapaziada vascaína, muito boa tarde. Ricardo Rodrigues falando pro canal Rodrigues do Cara Vascaíno. Daqui a pouco, às 19 horas, Vasco joga contra o Puerto Cabello, lá na Venezuela, pela Copa Sul-Americana, né? O Vasco está com 5 pontos, teve uma vitória e 2 empates, né? E hoje vai buscar a vitória para pular lá no Lanús, né? O Lanús venceu o Melgar por 1-0 e se isolou na liderança do grupo G com 8 pontos. Então o Vasco precisa vencer o Puerto Cabello, isso é fundamental para as expectativas do Vasco nessa Sul-Americana. E o Vasco, ele vai poupar certo no Moreira, mas creio eu que não deverá ser somente poupado o Nuno Moreira, tá? Por que eu falo isso? Tem mais jogadores aí desgastados do que o Nuno Moreira. O Moreira tem jogado todas as partidas como titular e agora precisa dar um descanso realmente. Ele não vai começar o jogo, né? Então, nós temos um desfalque na defesa com a contusão do Lucas Freitas, né? E então o Felipe deve colocar em campo aí Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo na zaga, que se atuou bem contra o Palmeiras, e Lucas Piton. O meio-campo deve jogar com 3 jogadores, tá? Deve ser 4-3-3 que ele deve jogar, sendo que esse meio-campo ele vai ser mais ou menos como foi lá do jogo contra o Palmeiras. Deve ser um meio-campo mais marcador e o Coutinho com mais liberdade para o lado esquerdo, justamente onde atua o Nuno Moreira. Então, provavelmente, o meio-campo vai ser o Hugo Moura como titular, é certo? Né? Aí você tem o Tietê, você tem o Matheus Carvalho, você tem o Jair e tem o Paulinho. Desses 4, 2 vão jogar e 2 vão sobrar, né? Se você seguir o raciocínio do Felipe do jogo contra o Palmeiras, ele deve manter o Tietê e o Matheus Carvalho, né? O Tietê tem mais liberdade ali circulando e o Matheus Carvalho e o Hugo Moura na volância, ali um pouco mais para proteger a defesa. E lá na frente aí vai estar o Felipe Coutinho, lado esquerdo, lado direito o Ryan ou Aisson, correndo por fora, e o Pablo Verratti como centroavante, fechando o ataque do Vasco da Gama para essa partida, né? Então, provavelmente vai ser esse time. Não tem muita coisa distante disso. Dificilmente vai entrar o Alex Teixeira de começo de jogo, ou vai entrar um Jean Davi, sabe? Ou o Vitor Luiz como lateral esquerdo do time. Então, quer dizer, o time deve ser basicamente esse aí. A dúvida maior no meio campo, mas é quase certo que vai jogar com 3 jogadores no meio, tá? Então, o Hugo Moura é o que está mais certo, 4 jogadores para mais 2 vagas, né? Então, acho que deve ser mais ou menos essa armação aí, levando contra o que foi feito contra o Palmeiras, né? Tendo que o Vasco tem necessidade, premente, de vencer a partida, se possível, por uma boa margem de gols, para aí poder, depende de uma margem de gols interessante, consegue ultrapassar o Lanús, tá certo? E, como eu falei antes, o Lanús venceu o Melgar lá na altitude, por 1-0, né? E na liderança do grupo G. Então é uma vitória que o Vasco precisa colocar dentro dessa relação. Caso não vença, tá? Empate ou perca a partida, sou mais de esquecer a Copa Sul-Americana e focar no Campeonato Brasileiro, tá? Que a próxima rodada é contra o Vitória lá no Barradão. E dependendo dos resultados da próxima rodada, o Vasco pode fazer parte lá da zona de rebaixamento. O Vasco está em 14º na tabela. Então ele pode fazer parte da zona de rebaixamento. Então tem que ver que Sul-Americana e Copa do Brasil não rebaixam. O brasileiro não rebaixa. Então vamos ver como é que vai ser o planejamento aí para poder não termos maiores percalços na temporada. Tá certo? Eu acho que o Vasco pode vencer hoje, pode vencer o Melgar em casa e aí a gente vai ter que jogar contra o Lanús lá na Argentina. Então aí, vencendo o Melgar, uma boa margem, já dá para pensar em classificação, tá certo? Então, pro jogo de hoje, eu acho que vai ser mais ou menos isso, né? Eu não vejo muita diferenciação para ser feito o Palmeiras, só que o Vasco precisa ser mais incisivo no ataque do que foi contra o Palmeiras. Ricardo Rodrigues, falando para o canal Ricardo do Cara Vascaíno, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tenham todos uma boa tarde, início de noite, vamos torcer para o Vasco vencer. Fiquem todos com Deus. Vou fazer aí um pós-jogo, bate um papo aí, depois do jogo, ok? E
Um beijo no coração.